Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Estaremos fazendo o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estudaremos a lição 10, que tem o título Generosidade e Dízimo, parte 2. Nós fizemos a parte 1 na semana passada e estamos dando continuidade. Esse estudo tem como texto base Lucas 11:42. E vamos... Quem escreveu esse estudo foi o pastor Mauro Estélio Chances, pastor titular da Igreja Batista em Parque Alian, São João de Meriti, desde 1994. Somos gratos a esse querido pastor Mauro Estélio Chances, que tem feito essa revista. E muito tem abençoado também as nossas igrejas. Desde aqui, nosso agradecimento a esse querido pastor. Então, irmão, vamos aqui para o texto proposto pelo pastor, né? Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda hortilícia, desprezai o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Muitas pessoas têm negligenciado o dízimo ou têm sido contra, mas há uma bênção especial para aqueles que entregam. Na verdade, ele devolve aquilo que é do Senhor, porque da terra e a sua plenitude pertence tudo ao nosso Deus, né? E Deus é tão bondoso que ainda deixa as 90% para que nós assim administremos. Então diz assim, irmã, na introdução: em nossa análise sobre o dízimo, na lição anterior, como eu falei, né, aprendemos sobre sua origem e que sua prática da entrega e não ficou restrita ao passado, mas que se encaixa perfeitamente na atualidade. Então nós sabemos que o dízimo não é só para o passado, mas em todo o tempo, né? Perfeitamente na atualidade, à luz das observações vistas tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, tanto no Novo Testamento como no Antigo, tem referência sobre o dízimo. Ou ao contrário, quanto no Antigo e no Novo, tem referência sobre o dízimo. Vimos sobre a relevância da sua entrega na vida do cristão e que nos diz a respeito da sua devoção e gratidão. Então, a entrega do dízimo é gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus precisa de dinheiro? Não, porque o ouro e a prata pertencem a Ele. Mas é uma gratidão, você é grato a Deus. E aprendemos que a entregar o dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus. Então, os dízimos e ofertas são usados para evangelização, para a manutenção da sua casa, né? Para mandar missionários, enviar missionários, aquilo que nós não podemos, estamos envolvidos com trabalho, na nossa vida cotidiana. Tem pessoas que estão no campo semeando a palavra e precisam do sustento também. E aprendemos que a entrega do dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus em alcançar o mundo para Cristo, bem como tem a ver com a nossa participação nas atividades das igrejas locais. Então o dízimo também serve para a manutenção da igreja local, né? E existe a igreja universal e existe a igreja local. O que é a igreja universal? A igreja que está espalhada em todo o globo terrestre. E a igreja local onde você participa e tem a comunhão com com os membros da igreja, com o seu pastor, e você está inserido ali. Sendo assim, deve fazer parte dessa observação as formas práticas de entrega, o dízimo e as dúvidas surgidas a partir do tema. Então, aqui nesse estudo, o pastor ele traz algumas dúvidas que tem pessoas que botam, né? E por que não entrega o dízimo? Mas vamos aqui a ter o referente ao estudo dessa semana, né?
Primeiro ponto, ele fala assim: a entrega do dízimo deve ser ensinada. Então, devemos ensinar às crianças, ao jovem, aquilo que nós aprendemos através da Escritura. E aqui, o Jesus Cristo, ele fala para os doutores da lei, mas ai de vós, fariseus e dizimais, eles faziam essas coisas, mas esquecia do principal, que é misericórdia, né? Então, Jesus não disse que não deve fazer a entrega do dízimo, pelo contrário, ele falou que devemos fazer, mas com amor. Então diz assim: desejo passar um recadinho aos pais. Nessa reflexão, desejo passar um recadinho aos pais. É bom frisar que a prática da entrega do dízimo pode ser ensinada. Então ele faz aqui uma advertência, né? Essa prática você pode ensinar desde as criancinhas pequenas, tenras, e você pode ali explicar a ela por que a importância da entrega do dízimo. Sim, aos filhos desde a mais tenra idade. E os pais não devem se esquecer de ensinar que a entrega dos dízimos é um gesto de gratidão. Então, quando você for ensinar seu filho, né, quem tem seus filhos, seus sobrinhos, quem for, que esteja ali no caminho do Senhor, e ensinar que é um gesto de gratidão a Deus, né? Devemos ser gratos a Deus pela colheita, pela produção da terra. Então, deve ser feita com alegria, não com pesar no coração. A criança pode ser ensinada acerca das campanhas missionárias. Então, nós estamos em plena campanha missionária, agora da missões brasileiras, né? Missões nacionais, e deve ser ensinada às crianças sobre a entrega das ofertas e dos dízimos, fazendo disso um meio educativo de conscientização, conscientizando essas crianças com amor, para que ele seja um dizimista fiel, tornando-se um hábito saudável no crescimento espiritual da criança. Ao crescer, o adolescente ou jovem que dependa financeiramente dos pais deve ser lembrado, orientado a entregar o dízimo ou do dinheiro que recebe para o seu uso pessoal. Muitas crianças têm uma mesadazinha ali que recebe, ou até mesmo um presente. Por que não ofertar ao Senhor, né? Ele não tinha nada, agora já tem. Então, isso faz com que ele tenha aquele amor, a conscientização que deve ser um ofertante, um dizimista. Ainda que, no caso, houvesse sido previamente dizimado por seus pais, viu? Ainda que os pais já tenham dizimado, então deve ali ter um ensino. A criança tem um ensino, o jovem, que é a importância da entrega, a gratidão ao nosso Deus, né? Como já falei, Deus precisa de dinheiro? Não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Mas isso é um meio de você sempre estar agradecendo a Deus. Muitas vezes, homens e mulheres interessados na prática fiel do dízimo perguntam se, caso a esposa não trabalhe fora da casa, não tenha uma renda própria, também deve ser dizimista? É uma pergunta simples, mas que merece especial atenção. Então aqui ele vai dar algumas sugestões aos cônjuges, né, como se deve entregar o dízimo. Então vamos lá. Pois nem todos os casos são iguais e não pode haver uma resposta definitiva, né? Já está falando aqui. Há casos e casos. Já tenho orientado algumas vezes da seguinte maneira: primeiro, o esposo pode voluntariamente separar parte do seu dízimo e cedê-lo à esposa. Por quê? Porque eles são um só corpo, uma só carne. Então, então ele pode tirar ali uma parte do dízimo dele e dar para a esposa, que vai fazer com que ela também participe dessa entrega fiel. É uma orientação que ele está dando aqui. Para que ela entregue pessoalmente. Segundo, se ambos entenderem que apenas ele dizimando seja um gesto familiar da entrega. Também pode ser. Também poderá fazê-lo, entretanto, se há uma terceira situação, quando a esposa é cristã, não possui sua própria renda, o esposo ainda não é cristão. Nesse caso, oriento a esposa a agir com prudência. Então, para você não vir trazer atrito familiar,
ele manda que haja com prudência, né? Explicando. Aqui ele vai falar, conversando com a esposa sobre o assunto e seguir trabalhando pela sua conversão. A esposa deve sempre priorizar os cuidados para ser fiel a Deus, né? Então, primeiro ela vai tentar conversar, né? E fazer da melhor maneira possível para que ele entenda que é importante dizimar, que a família é abençoada. Então, irmão, aqui nesse primeiro ponto, nós vimos que ele dá uma orientação, né? Como se deve entregar os dízimos, como nós devemos entregar o dízimo na casa do Senhor. Hoje há muita facilidade com Pix, cartões, mas a entrega, a oferta deve ser dada na casa do Senhor, né? Entregue para que haja ali administração, a igreja que vai saber. Então, agora nós vamos entrar basicamente nisso que eu já dei a pincelada, né? Que é o segundo ponto. Quem deve administrar o dízimo? Quem é apto para administrar o dízimo? Os irmãos lembram que foi instituído os diáconos, né? Que também são oficiais. Pastores e diáconos são oficiais, principalmente nas igrejas batistas. Nós temos só 2 oficiais, os pastores e os diáconos, né? Então, irmão, ficaram responsáveis pela servir a mesa, esses negócios, assistência social, para dar assistência social às viúvas, né? Então, mas tem o tesoureiro que já fica responsável ali. As igrejas têm um tesoureiro que vão fazer essa coleta e distribuir ali como se fosse assim para determinada área, né? Quem deve administrar o dízimo? É comum encontrarmos cristãos desanimados e descontentes com a prática da entrega dos dízimos, como vimos na lição anterior. Maus exemplos na administração do dízimo têm esfriado o desejo de muitos para contribuir. Então, porque muitos membros, vamos dizer assim, que fazem parte desta igreja, a igreja física, né? Deixa de ofertar e contribuir com dízimo, porque acha que são maus administrados ou foram maus exemplos, encontraram mau exemplo. Mas ele faz uma ressalva aqui, e já ouvi algumas vezes, não sinto a mesma alegria que outras pessoas têm em dizimar. Isso aqui são comentários de pessoas que falam ao contrário, porque entregar o dízimo é tão difícil para mim. São pessoas, né? E a dificuldade pode não fazer referência à quantidade, mas à motivação. Se você sente que dizimar seja difícil, pode ser que esteja dizimando por motivos errados. Então ele faz aqui, essas pessoas, elas se sentem assim porque estão dizimando com motivos errados. Então ele vai dar alguns motivos que nós devemos priorizar para que nós sejamos um dizimista fiel ao Senhor. Ele diz, se você entrega o dízimo apenas porque vê outro fazer, seu motivo é se comparar a essa pessoa e não fazer a vontade de Deus. Então, tem pessoas que vão pelas cabeças das pessoas, né? Pessoas que vê comentários na internet, tem muitos comentários na internet contra o dízimo, né? Falando contra o dízimo. Então ele fala aqui, se você entrega o dízimo apenas porque vê outro fazer, seu motivo é se comparar a essa pessoa e não fazer a vontade de Deus. Então, tem pessoas que vê pessoas, não, esse não é o motivo ideal para que você entregue. Depois ele fala aqui, se você entrega o dízimo porque tem a esperança de ser escolhido como líder na igreja, seu motivo é popularidade e não amor a Deus. Então, muitos entregam o dízimo por achar que uma quantidade significativa, vamos dizer assim, que o dízimo não é isso, né?
Tanto é que todos podem ser dizimistas. Se você tem R$ 1, você tira 10 centavos, né? Você já é dizimista. Porque o nível do dízimo é a 10ª porcentagem. Então, quer dizer, ninguém aqui é priorizado por essas coisas. Ou não se deve ser priorizado pelo valor, pelo montante. Porque tem esperança de ser escolhido como líder na igreja. Tem pessoas que dão o dízimo achando que ele vai ser líder de alguma coisa, mas na casa de Deus não se deve fazer assim. O próprio Jesus mesmo exortou os dois irmãos que queriam um sentar à direita, e ele falou que no mundo são assim, mas no reino dos céus não se faz assim, né? Então nós temos ali a liderança de Cristo prevalecendo. Então a igreja, o seu motivo é popularidade e não o amor a dinheiro. O que faz um ser humano, um cristão, entregar o dízimo é o amor. A palavra mais forte dentro do cristianismo é o amor. O amor deve ser a motivação de todas as coisas. É como nós lemos lá a carta 2 Coríntios 13, lá no final, ele diz a excelência do amor. Ainda que eu desse toda a minha fortuna, mas se não houvesse o amor, de nada seria. Tem até um cantor, né, um cantor secular que cantava uma música que falava sobre essa parte, né? E nós vemos que até o mundo sabe que o amor é importante. Cristo, ele veio falar do amor do Pai. Tanto é que as pessoas eram o quê? Não tinha, como nós lemos aqui no Salmo, no Lucas, ele fala assim, ó, mas ai de vós, 42, mas ai de vós, fariseus, e dizimais hortelã, ruda, porque eles faziam tudo isso pensando que estava amando a Deus, mas no seu coração a intenção dele era matar Jesus pelo que ele fazia. Não tinha amor, né? Então, irmãos, a maior motivação que nós podemos ter na entrega do dízimo é o amor. A pessoa entrega o dízimo por amor. Essa é uma motivação. Se você entrega, e depois ele fala assim, se você entrega o dízimo porque a igreja apenas necessita de dinheiro e está fazendo o dízimo de motivo de caridade, não é um ato de consagração. Então, quando você pensa que a igreja, se eu não der o dízimo, a igreja vai passar por necessidade, vai ter falta. Não. A Bíblia diz que Deus supre toda a necessidade. A igreja não é afetada. Quem é afetado, irmão, a maior parte que é afetada é a própria pessoa, porque as janelas do céu se fecharão. Lá em Malaquias 3:10 diz isso. Então vos abrirei a janela do céu, derramarei uma benção tal. Imagina essa benção tal, né? Seria extraordinária. Então, uma nação que entrega o dízimo, ele é uma nação abençoada, uma nação frutífera, porque ele está cumprindo um propósito de Deus. E seria abençoada, né? E repreenderia o devorador. Às vezes acontecem coisas na nação porque a nação não é uma nação dizimista, né? Não é um ato de consagração. Então, quando você deixa de pensar que vai fazer, não. Deixa de ser um ato de consagrar. Então, é uma maneira de você consagrar ao Senhor. Você consagra a sua vida em oração, você consagra a sua vida em testemunho e você consagra a sua vida também na entrega dos dízimos e oferta, né? Antigamente, algumas igrejas nem falava entrega dos dízimos, mas momento de dedicação. A oferta é um momento que você se dedica ao Senhor. Você vem trazer, primeiro você vem trazer com alegria, não com pesar. Segundo, você traz por motivo de amor. E agora porque você quer consagrar mais e mais a sua vida, ao Senhor. Depois ele fala assim, se você entrega o dízimo,
para deixar de ter problema na vida, seu motivo é obter egoisticamente proteção e alegria, e não a salvação do seu semelhante. Então, quando você entrega o dízimo, você está pensando não em si próprio, mas você está pensando que aquele dinheiro também vai servir para a manutenção e para a salvação do seu semelhante, porque a obra prossegue, a obra anda, a obra caminha. Com toda poder que Deus tem de realizar, tirar do nada a existência, Deus pode fazer isso, mas Ele deixou a cargo muitas coisas para nós fazermos. E a entrega do dízimo é essa parte que nós devemos fazer. Com o nosso suor, com o nosso trabalho, com aquilo que Deus tem sustentado a igreja, pessoas, Ele vai tirar ali em agradecimento, em amor, em consagração, em alegria, fazer a vontade do Pai em salvação dos seus semelhantes. Não tornar egoisticamente o reino dos céus. Depois ele fala assim, se você entrega os dízimos com o objetivo de se tornar rico e próspero, seu motivo é ganhar. Fazer negócio com Deus em lugar de servir a Deus por amor. Então, muitas pessoas estão barganhando com Deus. Se eu der, se eu Deus... Não. A igreja não é casa lotérica. Não é. A igreja não é a caderneta de poupança. Não é. A igreja é um lugar que você vai ali para agradecimento a Deus. O próprio Jesus mesmo disse, a minha casa será chamada por todos casa de oração, em todas as nações. Então a igreja do Senhor, o motivo que você deve entregar é por você servir a Deus. Nós somos servos, estamos para servir a Deus. Esse servo aqui, que Jesus fala, ele diz assim, já não nos chamareis servos, mas amigos. É como se Deus cuidasse dos servos como amigos, como nós somos amigos de Deus. Quem teve esse título de amigo de Deus foi Abraão, que se tornou amigo de Deus. Então, nós vemos que nós devemos entregar a oferta, o dízimo, porque nós entregamos por amor, com alegria, não para ter ganhos, benefícios, não. Um ato de consagração e que nós pensamos no semelhante, que é as ofertas, e agora nós entregamos porque queremos servir a Deus por amor, porque Ele nos resgatou do pecado, da servidão do pecado, da escravidão do pecado, porque Ele nos resgatou com amor. Em João 3,16 que ele fala assim, é até um pouco parecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vê que esse tal de maneira é uma coisa que não tem limite. Então Deus amou o mundo sem limite, de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus resgatou através da sua morte na cruz, a obediência ao Pai, para que nós tivéssemos salvação. Então, Deus, quando nós contribuímos, a obra prossegue. Para agradar, então ele fala assim, se você entrega o dízimo para agradar o pastor da igreja, seu motivo é agradar ao homem e não a Deus. Então, quando você entrega a igreja com esse objetivo, para agradar o pastor da sua igreja, olha quanto eu dei. Lembra daquele hipócrita que levantou, deu o dízimo de tudo que tenho e dou oferta aos pobres, né? Não, o cristão não se deve fazer esse tipo de oração de agradecimento, mas deve fazer para Deus, né? Então você deve entregar porque Deus fez tudo por você para te resgatar, para te abençoar em agradecimento a Deus, em gratidão, consagração. E aqui ele termina, né? Deve ter mais coisas, mas ele diz assim, se você entrega o dízimo,
Se você entrega o dízimo, porque Deus diz que deve fazê-lo, seu motivo é somente um cumprimento do dever e está deixando de lado a melhor parte, a adoração sincera. Então, se você, nesse caso, está entregando só porque Deus fala, não, você tem que ter algo a mais, a adoração sincera. Você tem que entregar com o coração realmente fiel a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui algumas orientações que ele fala que não se deve fazer, né, para entregar o dízimo. No entanto, se você está dizimando porque o seu amor a Deus, acima de todas as coisas, leva a cumprir com essa responsabilidade, é porque é grato e tem amor pela obra de Deus, seu motivo é puro, espiritual, desinteressado. Assim você descobrirá que o dízimo é um caminho de vida abençoada abundantemente. Então, irmão, viu como muitas pessoas deixam de dizimar ou dizimam por motivos outros que não seja a gratidão, o amor. Então ele fala aqui que esse é o verdadeiro sentido do dízimo, né? De entregar abundantemente, recompensadora. A atitude da entrega estará sempre em primeiro lugar, né? Quanto à administração do dízimo, esta deve ser feita pela igreja. Então, irmãos, o dízimo deve ser feito, administrado pela igreja local, para suprir suas necessidades. E o dízimo antigamente era como se fosse uma gratidão por tudo que Deus, a chuva, as plantações, terra fértil e as frutas que geravam da terra, né? Então o dízimo era dado daquelas coisas. Hoje mudou, porque são assalariados, pessoas que têm ganhos de salário. Quanto à administração do dízimo, deve ser feita pela igreja, a forma responsável e prudente. Nesse prisma, então, surge a pergunta: pode o cristão mesmo usar o dízimo em vez de levá-lo à igreja? Então, muitos perguntam, mesmo eu posso utilizar esse dízimo em lugar de dizimar na igreja? Não, porque a igreja necessita do dízimo. Então, ela necessita para manutenção. Em consideração isso, vale lembrar daqueles cristãos que tomam para si a administração do dízimo, julgando que a igreja não administra correta e adequadamente. Então, tem pessoas que tomam para si. Não se deve fazer isso. Não se deve fazer, porque tem pessoas ali que foram colocadas no lugar. Irmãos, uma coisa é certa: a obra não é minha, não é sua, a obra é de Deus. Lembra daqueles que vão prestar conta dos talentos? Todos prestarão conta daquilo que tiveram em suas mãos. E o dízimo, os tesoureiros, não serão, os mordomos da casa de Deus não serão tirados de lado. Eles vão prestar conta a Deus se não estiver usando com fidelidade. Esses que usam o nome dele em vão para fazer, não sei, crescer, ter status, todos vão comparecer diante de Deus e ali vai acertar conta com Deus, né? Não pensa que vai ficar em vão essas pessoas que estão administrando mal as coisas de Deus. Alguns passam o valor para alguma entidade filantrópica, julgando que a igreja deveria fazê-lo e não o faz. Outros dividem o valor com alguma outra oferta no momento, pois não tem o suficiente para ofertar, e retiram do dízimo. Então, uma vez que o dízimo é um percentual fixo, o que ele está dizendo?
que o dízimo é um percentual físico. Dízimo quer dizer 10%. Dízimo não é 1%, 2%, como diz aí algumas igrejas, né? Tem igrejas que falam que isso, você pode dar. Não, o dízimo é 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. Aquele que comete tal prática não está dizimando nem ofertando. Olha só, interessante, né? Ele nem está ofertando, nem dizimando, porque não está fazendo aquilo que deveria fazer, que é entrega dos débitos. Tais procedimentos só demonstram desconfiança e infidelidade. É triste, né, irmão? De todo modo, o cristão nunca deve fazer alguma coisa que cause debilidade ou atraso à igreja. Então, tem pessoas que, por essa atitude que tomam, está até complicando a vida da igreja, né? Se todos os membros decidirem usar seus dízimos como melhor lhes parece, embora com o melhor dos propósitos cristãos, olha só, a observância. Ele ainda faz essa observância, né? Na melhor hipótese, na melhor bondade, no melhor pensamento, propósito, haveria uma anarquia financeira, administrativa no dia a dia da igreja. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, desviando a igreja. Olha só, nós, no mundo secular, nós contribuímos com o imposto. Imagine se cada cidadão dissesse, não, eu não vou pagar o imposto porque tem que calçar essa rua, tem que fazer. Lá fora nós aceitamos, porque na casa de Deus não aceita que a igreja administre bem os recursos. E se não tiver, como já disse, todos nós vamos prestar conta a Deus aquilo que nós estamos fazendo agora. Então deixa com Deus, que Deus vai, tempo chegará que eles vão prestar conta ao Deus, né? Os talentos, os mordomos. Tem parábola que fala sobre isso aí. Então, irmãos, a anarquia é o quê? Anarquia, anarquizando, bagunça, né? Seria uma bagunça, atrapalhando a administração da igreja. Ao contrário, devem ser bons mordomos do Senhor em relação ao nosso dízimo. Então, irmão, não tem por que deixar de não ser dizimista, né? Então, concluindo o nosso estudo, muitas pessoas não gostam de falar sobre dízimos, pessoas não gostam de ouvir e criticam a igreja, porque a igreja só deve ser um lugar de falar de bênção, Mas, irmão, nós estamos num mundo que necessita hoje, você necessita de tudo. Não só hoje, mas há muitos anos, né? Desde que o dinheiro foi inventado, em lugar da troca de mercadoria, nós vemos que antigamente existia aqui até no Brasil uma palavra escombo. Escombo, acho que é isso mesmo, escombo, que trocava, não tinha o uso do dinheiro, né? Mas desde que o dinheiro foi inventado, se usa essa ferramenta para fazer troca entre as coisas. E nós devemos utilizar aquilo que está a nossa ferramenta, a nossa mão. Que o cristão, a cristã, devolva o seu dízimo ao Senhor por meio da tesouraria da igreja. Então, local certo, na igreja, na qual ele e ela é membro. Este é o ensinamento da Bíblia Sagrada e é o melhor sistema. Então, é o melhor sistema que nós temos. Lá tem tesoureiro, lá vai ser feita a tesouraria da igreja e lá vai ser feita a distribuição para onde necessita. Os irmãos, pensa só, no Ministério do Brasil, né? O Ministério de uma nação, tem ministro da Educação, da Saúde. Então, se uma secretaria, tem nas prefeituras, tem a secretaria, no estado também, então ali vai ser distribuído para cada área. E assim a igreja ela se distribui para educação, para social, missões, e então nós devemos fazer as coisas corretas.
Quem deve administrar é a própria igreja. E não ou use para dar oferta a quem quer que seja. A oferta não deve ir da parte que Deus reserva para si, os 10%. Né? Então, 10% é para obra. E oferta, aí você vê, né, aonde você vai ofertar. O restante é mais da parte que ele nos reserva, os 90%. Restante de nossos ganhos. Isso não quis obrigar seus seguidores a ser dizimista. Preferiu confiar no amor liberal deles. Merecemos essa confiança? Então ele termina aqui com uma pergunta. Deus deixou à disposição de nós, né, nas partes dos 90, ser liberal para com o nosso Deus através do amor. Irmãos, aqui tem umas perguntas para pensar e agir, ainda estarei, mas nós chegamos nesse estudo maravilhoso que fala, bem esclarecedor, esse pastor, né, pastor Mauro Esteli Chance, que faz essas colocações, tirando as dúvidas de alguns irmãos que têm dúvida, que têm dificuldades na entrega dos dízimos e oferta, mas é um momento que você deve refletir e parar a pensar assim: eu tenho emprego, eu tenho casa, tenho uma vida estabelecida, e aquele que não tem, mas Deus supre a sua necessidade. Deus tem cuidado de cada um de nós. Devemos fazer com as melhores intenções para Deus. E ele mesmo fala lá em Malaquias 3:10 que fazer prova dele. Então, se você tem dificuldade, faz essa prova. Busque, ore, peça que Deus abra o seu coração, a janela do céu, e ela vai ser transbordante na sua vida. Eu tenho certeza disso. Então, para pensar e agir, tendo aprendido sobre a entrega do dízimo, é dever também de ensinar aqueles que ainda não fazem. Então, esse estudo, esse vídeo que eu estou fazendo, é baseado nesse estudo da revista Palavra e Vida, e nos ensina também. Está sendo ensinado para mim e para você. Segundo, sendo pai ou mãe, você tem uma grande responsabilidade no ensino da sua filha quanto à entrega de dízimo e oferta. Então, fica a critério do pai, da mãe, ensinar esses valores da entrega do dízimo e oferta. Ele faz aqui uma pergunta: qual é a motivação que leva você a contribuir? Que seja ela em amor e gratidão. Então, ele faz a pergunta e ele deixa aqui que nós façamos com amor e gratidão. O quarto, ele fala assim: quais são os motivos pelos quais você tem deixado de contribuir? Coloca diante de Deus ali. Lembre-se de que nenhum deles pode ser maior do que a sua gratidão. Pense sobre isso, reflita e veja qual a melhor forma de você ser grato a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado, eu estou dizendo que você deve refletir sobre os ensinamentos de Cristo. Tem pessoas aí que lutam contra, relutantes, por ver as pessoas usar de forma errada. Mas todos nós vamos prestar. E até aqueles que estão sendo contra vai prestar também. Não fica aí pensando que Deus, ele é justo. Se você é desses que tentam administrar o seu próprio dízimo, considere que essa prática não seja bíblica e nem ajuda a igreja. Então, irmão, vamos ser dizimistas, vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Você quer ver pessoas que hoje dizem que o dízimo não é para a atualidade? Então, por que quando Jesus viu aquela senhorazinha, né, depositar aquela moedinha, e ele exaltou ela por ter depositado aquela moedinha? É para a gente refletir, né? Ele ainda disse, ela deu tudo que tinha. A última, uma moedinha, né? Então, irmão, é para a gente refletir. Sinal que o dízimo era entregue no Novo Testamento. E tem outros textos que falam da entrega do dízimo e oferta. Então, irmão,
Chegamos aqui mais no final do nosso estudo. Queremos agradecer aos irmãos por ter ficado conosco. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar ainda pela vida do irmão. Peço que ore sempre pela minha vida, para que me dê ensinamento, me dê confiança, para que eu possa estar... Esse canal aqui é um canal que tem um objetivo: falar de Jesus. Falar de Jesus para que todos conheçam que Ele veio a este mundo para salvar. Pai querido, Deus eterno, Pai de amor, Pai único, verdadeiro, Senhor que nos deu a vida, e vida eterna, e vida em abundância. Falamos, Senhor, sobre um tema importante também, e espiritual, como trouxe o autor desta revista. E muitos têm colocado de lado, ou têm sido contra, ou têm falado coisas que não edificam a igreja. Mas o Senhor, no dia que há de julgar todos os segredos dos homens, há de revelar aquilo que for necessário e corrigir a cada um de nós. Por isso, Deus, eu te peço que abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos ouvintes, dos inscritos dos nossos canais, que o Senhor possa abençoar poderosamente, e aquilo que tem falta na sua vida, o Senhor possa suprir e abençoar cada um de nós. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, Senhor, queremos te agradecer, que o Senhor seja o nosso Deus, seja o Deus desta nação, que o Senhor venha abençoar o Brasil, que venha ser uma nação próspera, uma nação não somente de riqueza, mas de sabedoria, de adoração, que seja uma nação reta diante de ti. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.